Só é quanto tempo temos. Para alguns o tempo está acabando, para outros com certeza ainda haverá mais algum tempo. Só que eu e você não sabemos qual é a nossa condição nessa história. Então a gente precisa aproveitar o hoje. Aproveitar o hoje. Eu quero continuar falando a vocês sobre o que o Senhor nos dá em Hebreus. E hoje sobre o título que eu coloquei, a necessidade de nós zelarmos de nossos privilégios. Seus privilégios espirituais devem ser protegidos. E eu te convido a abrir então sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. E nós vamos ler os versos 16 e 17, embora vamos tratar apenas do 16 hoje. Esse sermão nós vamos precisar utilizar duas mensagens para ele. O texto diz assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Olha que desafio. Com certeza, diante desse texto, a gente pode dizer que o cuidado de Deus continua, não é? Olha como Deus vem nos chamando a vigiar, a não vacilar. É Deus cuidando do seu povo, é Cristo cuidando dos seus. O verso 14 tinha nos apresentado a exortação à santificação. A que ninguém também se privasse da aplicação da graça de Deus em sua vida e a que não houvesse contaminação da igreja por raízes de morte brotando entre os crentes. Isso nos disse lá o verso 15. E agora no verso 16 segue a exortação à consagração. Veja que o escritor apela aqui ao conhecimento que os leitores tinham acerca da vida de Esaú, quando lá no verso 17 ele diz: bem sabeis. E através de um exemplo negativo, ele vem nos incentivar a fazer escolhas adequadas. E aí a gente precisa ter cuidado, porque quando a Bíblia nos traz os exemplos, aliás, ela só nos traz, né? Há um monte de exemplos, em todos eles tem embutido a responsabilidade. Você precisa estar atento. Essa palavra é para você. Essa questão aí você tem que praticar, essa outra você tem que evitar. Embutido na palavra do Senhor tem uma verdade bíblica: a palavra jamais volta vazia. Só que alguns pensam que quando a Bíblia diz que a palavra jamais volta vazia, ela vai nos obrigar ou alguma coisa assim. Não. A palavra vai nos abençoar se ouvirmos ou nos condenar se a desprezarmos. Mas ela jamais volta vazia. Ela vai ter sempre um sentido. Então, o texto nos traz uma primeira afirmativa, que é que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Não se abrigue entre vós. É uma ordem importante, a gente precisa estar pensando nela. Ao mesmo tempo que ela é importante, ela nos parece incoerente com o papel da igreja. Não se abrigue entre vós alguém que seja imoral ou profano. Para muitas pessoas, a igreja é exatamente o lugar de o pecador estar. E é verdade. Qual é o melhor lugar para o pecador estar? Na igreja, onde ele vai ouvir a palavra do Senhor, onde ele vai ouvir as recomendações sobre como ter uma vida tratada, diferenciada na presença de Deus. E aí, nesse sentido, diz o texto que nós todos somos pecadores. Nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado com aquela coisa de jogar tudo para a vala comum, e nós não podemos, né? Os pecadores não são todos iguais. Embora alguns queiram colocá-los nessa condição de serem todos iguais,
fazer curso aqui, gente. Foi fechado aí. Embora nós tenhamos, algumas pessoas gostem de dizer, não, mas todo mundo é pecador, não é bem assim. Há pecadores que estão sendo tratados por Deus. Eu sou um desses. E quero crer que muitos aqui também sejam desse grupo. Pecadores que estão sendo purificados, zelados, que estão crescendo na presença de Deus. Mas a igreja de fato não é o lugar. E portanto é correto o não se abrigue entre vós, não é lugar para aquela pessoa que se deleita com o pecado, aquela pessoa que mantém o pecado como algo de estima, trata do pecado, tem aquele pecado que ele gosta de praticar e não está disposto a se deixar ser transformado. Aquele pecado que vem o Senhor Deus e fala, e fala, e fala, mas a pessoa diz, não, mas eu não concordo com isso, mas eu penso assim, e mantém, e adula o pecado na sua vida. Aí nós temos um problema. Essa pessoa que quer albergar o pecado, essa pessoa que quer se sentir apoiada pela igreja ou pela palavra, na manutenção do pecado, aí ela tem um problema. Vem o texto bíblico então e diz que a gente precisa ter cuidado. Então o texto é incisivo em identificar aqueles que não devem ser amparados na igreja, a salvo se converterem a Cristo de verdade. E aqui por conversão, nesse contexto aqui, significa dizer, a salvo aquele que tem por proposta seguir crescendo em valorização à obra de Deus em sua vida. A palavra que foi traduzida aqui por imoral é a palavra pornos. É imoral, impuro, devasso, fornicador. Ela se limita quase que inteiramente a pessoas que sexualmente são imorais. Pessoas que gostam disso. E a forma feminina dessa palavra indica a prostituição, né? A prostituta. E aí a gente sabe, você já ouviu isso com certeza, que até mesmo a psicologia moderna tem demonstrado que os pecados sexuais, com frequência, são sintomas de enfermidades mais profundas. Mal ajustamentos, obsessões, enfermidades da alma. Ah, mas isso está fora de contexto para a igreja? Não, pelo contrário. São os pecados que mais pegam a maioria de nós. E quando não pegam por prática, pegam pelo desejo da prática. Pegam por algum tipo de proximidade, algum tipo de comportamento inadequado em relação ao que é a vontade de Deus. Veja, Deus tem uma vontade específica em relação a nossas vidas. Tivemos a oportunidade ontem à noite de pensar em uma dessas vontades, que alguém poderia até dizer que ela não seria bem assim, que seria, ontem foi nosso jantar de casais, pelo Dia dos Namorados, e algumas pessoas acham que Deus é assim muito cheio de pudor, né? Mas Deus é muito correto, muito coerente. Aliás, quem somos nós para avaliar o que Deus é, né? O fato é que a vontade dele que se apresenta a nós é uma vontade que exige de nós equilíbrio, correção, entender que cada coisa tem o seu lugar. De modo que o que fica ressaltado é que grande parte dos problemas de nossas vidas, às vezes passam por essa condição de imoralidade mencionada no texto. Mas o texto não se limita à questão da imoralidade. E aqui vem algo que fica um pouco mais sério para nós, porque o texto fala para nós não abrigarmos o imoral e também o profano. E o que é o profano? Vem do grego bébelos, essa palavra indica algo acessível a qualquer um, vulgar, incrédulo, sem religião, sem santidade. E agora a questão fica bem mais ampla. O entendimento que se tem dessa palavra é que nós estamos falando de pessoas
irreligiosas, pessoas que não estão nem aí para o religar com Deus, para o contato com Deus, e vivem a vida de um modo vulgar. Vem então o Espírito Santo através do escritor aos Hebreus e diz que é uma pessoa que tenha isso por um meio de vida, uma condição de vida, não deve ser abrigada no seio da igreja. Que desafio, né? É provável que o autor sagrado, usado aqui para esse registro, percebesse o problema na comunidade religiosa para a qual ele escrevia. Ele escrevia, o seu primeiro leitor eram os cristãos hebreus, e é provável que ele percebia essa coisa de a pessoa transformar o que é santo em algo vulgar, em algo comum. Como às vezes nós fazemos com orações repetidas. Quem aqui nunca parou para pensar, mas puxa vida, será que eu orei na hora da refeição? Porque eu nem lembro, eu fiz no automático. Isso é transformar. Isso é vulgarizar, de certa forma, é a gente criar padrões de comportamento que deveriam ter sentido, mas de repente são banalizados. Uma coisa que deve nos chamar a atenção, por exemplo, que bênção você estar aqui, maravilhoso, mas nós precisamos estar na casa de Deus com um propósito, sob o risco de banalizar essa oportunidade. As concupiscências carnais combatem contra a alma. E aí nós precisamos nos abster dessas concupiscências carnais. Elas tentam nos trazer para o que é comum, para o que é vulgar, para o que não é santo. Diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, verso 11: exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Pedro está falando de algo que nos assola. Tem uma batalha acontecendo aí o tempo inteiro, que é a batalha para que a carne domine, para que a presença do Espírito, a direção do Espírito seja vulgarizada por nós e nós aprendamos, inclusive, a ignorá-la. O Espírito Santo quer dizer para você, vai ali, e de repente você aprende já a colocar um barulho mais alto aos seus ouvidos, de modo que a voz do Espírito Santo não seja mais perceptível. E a gente faz isso de várias formas, quer dizer, estamos identificando aqui exatamente para não fazer, né? Mas é o barulho do mundo que tenta apagar a voz do Espírito Santo. Abstenha-vos das paixões da carne, para que você tenha um ouvido sensível a Deus. Agora, em um apelo de amor e zelo, Deus se esforça com cada um de nós, e Ele faz isso sempre, né? Em nosso benefício, Ele sempre comunica a sua vontade. Olha como o texto nos fala em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Implica em dizer, Deus quer que você se afaste das coisas que não me pertencem cada vez mais. Santificação é um processo. Santificação é um processo que exige que você busque compreender a vontade de Deus, busque compreender em que aspectos o mundo tenta te prender. E ele às vezes tenta te prender com práticas que aparentemente não têm o menor problema. Lá com Adão e Eva foi uma fruta. Uma fruta. Qual o problema em comer uma fruta? Ora, se havia uma orientação de Deus para não fazer aquilo era um problema. Coisas simples, coisas que aparentemente são banais. No exemplo que nós vamos ter aqui, é um prato de comida. Qual o problema em um prato de comida? Mas esse prato de comida foi saciado, né? A comida veio saciar a fome daquela, no caso aqui de Esaú, sem que ele exercesse a necessária vigilância. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso,
afastai-vos da imoralidade sexual. Afastai-vos dos pensamentos que possam te levar à imoralidade sexual. Afastai-vos dos trajes, dos comportamentos, de tudo que de algum modo possa te vincular a qualquer ideia de imoralidade sexual. Na verdade, a vontade de Deus é a nossa salvação. O texto bíblico, o conjunto bíblico todo nos mostra. Deus quer nos levar para estar com Ele. Mas nós precisamos passar por um processo de compreensão de quem é Deus, de gostar desse Deus, de amar esse Deus, de nos dispor a nos submeter a esse Deus. Por isso, em torno de nós, um monte de opções, para que aprendamos a dizer não para essa opção, não para aquela outra opção, não para aquela outra alternativa, sim para a vontade de Deus. Nossa vida tem esse sentido, dar sim a Deus. E agora o exemplo nos dado pela palavra, um exemplo negativo, um exemplo a ser evitado, e eu poderia dizer um exemplo terrível, é Esaú. O texto diz, como Esaú. O Antigo Testamento não nos traz todos os detalhes sobre a vida de Esaú. Então, o texto bíblico do Antigo Testamento não nos mostra tão claramente que Esaú fosse uma pessoa sexualmente imoral, mas a literatura judaica traz essa noção. E eu preciso que você preste atenção nas consequências disso. É dito na literatura judaica que Esaú cometeu idolatria, derramou sangue inocente, se deitou com uma virgem noiva e também é chamado de adúltero. Uma série de pecados. Mas os pecados se somam contra o homem. Às vezes pensamos que Deus não olha nossos pecados. E às vezes nos enchemos de um monte deles, mas eles vão exercendo a sua força. E a gente precisa estar cuidadoso com isso. Discutíamos hoje na escola dominical, eu sempre falo de nossa escola dominical, mas porque nossa escola dominical é de Deus. E aí quando chega a noite, olha os assuntos batendo, né? Discutíamos hoje sobre a questão de que as nossas ausências, aquelas situações em que nos falta compromisso com a obra de Deus, com o nosso irmão, com o nosso líder, né? Essas situações são normalmente precedidas já de afastamentos. Seriam já consequências, de pecados e com detalhe, no antes e também no depois, porque aí, quando nós nos entregamos à falta de vigilância, o pecado vai ficando mais forte, a carne vai ficando mais forte em nossas vidas, e a carne mais forte nos estrangula, nos leva para longe de Deus. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mais sério ainda, a Bíblia diz que na carne nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso é uma coisa muito séria para nós pensarmos. Os adjetivos usados então aqui em Hebreus 12:16 são os mesmos ensinados sobre Esaú nas sinagogas. Esaú tinha uma reputação complicada. Olha como o texto se refere a ele. Como profano, não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú. Imoral e profano são adjetivos muito sérios. Mas esses pecados, apesar de não tão explícitos no texto do Antigo Testamento, tão somente cimentam, tão somente nos permitem reconhecer que eles anunciam algo muito mais grave na vida de Esaú. E o nosso problema é esse, sabe aquele pecadinho? Aquele pecadinho que às vezes acolhemos em nossas vidas, ele tende a nos levar a um pecado mais sério, a um distanciamento de Deus, a algo mais perigoso.
tem de nos levar a abismos de onde não conseguiremos mais retorno. E sabe então aquela situação, aí eu digo, não tem problema, não, amanhã eu venço isso, amanhã eu mudo minha vida nisso, e o amanhã chega e você não muda, e na verdade o risco e o comum é que vai ficando cada vez mais sério. Até que chega um ponto que não vamos conseguir mais retornar. Veja como o Espírito Santo agora, usando o apóstolo Paulo, ele é incisivo contra pecados que até já se tornaram em comportamentos socialmente aceitáveis. Lá em Efésios, no capítulo 5, versos 5 a 7, olha como o texto diz: porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O texto aqui repetiu imoral, falou de impuro e falou de ganancioso. Um pecado social aceitável. Nós costumamos aceitar a ideia da ganância sob várias formas, e aí a gente precisa ter cuidado. Paulo, ainda falando em Gálatas 5, do 19 ao 21, que nós todos conhecemos, os frutos da carne, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que outra versão traduz como lascívia, idolatrias e feitiçarias, ódios, traduzido também como inimizades, discórdia, traduzido também como porfias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto. Como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Nós temos aqui nessa relação uma série de pecados que às vezes nós admitimos: ódios, porfias, a imoralidade sexual, em público não, mas às vezes a gente admite no coração, não é incomum que algumas pessoas deixem esse tipo de raiz pecaminosa estar no seu coração. Ciúmes, iras, egoísmo. Por que esses pecados estão relacionados? Por que o Espírito Santo insiste em nos lembrar desses pecados? Os pecados do coração, irmãos. Os pecados dos corações são os mais perversos, porque ninguém vê. E você consegue, eu consigo saudar com a paz do Senhor, eu consigo me relacionar bem, sem que ninguém perceba que no meu coração eu guardo inimizades, que no meu coração eu alimento egoísmo. Egoísmo é um pecado, comum demais. Que no meu coração eu tenho lá aquela inveja morando ali. Só que o texto bíblico é enfático. Nós precisamos experimentar renovação de vida. Nós precisamos experimentar conversão. Nós precisamos experimentar mudança, porque os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o projeto de Deus é que eu e você herdemos do seu reino. E o que Esaú fez que seria mais grave ainda? Eis a resposta bíblica: o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Vendeu a sua primogenitura. O que a gente tem é que Esaú não vivia do modo correto. Ele não vivia para a dimensão eterna. Ele vivia pelos olhos, ele vivia pelo que era alcançável da perspectiva terrena. Os projetos de Esaú eram projetos terrenos.
A esperança dele não era na eternidade. E ele não enxergava muito além exatamente por isso. Quando nós não colocamos o nosso coração em Deus, a nossa tendência é enxergar só o que está perto. Nós não vamos ter muita condição de enxergar longe. Portanto, os motivos de Esaú eram motivos terrenos e profanos. Significa dizer que as razões, os motivos, a motivação para cada coisa que Esaú fazia era meramente terrena. Não era agradar a Deus, não era servir a Deus. Ser profano aqui então indica que Esaú era um homem de pontos de vista baixos, sem apreciação pelas realidades espirituais. E aí alguém pode dizer assim, mas como isso pode de algum modo afetar a mim? Quando nós acabamos sendo dirigidos meramente pela lógica terrena, pela lógica próxima. Alguém dedica todo o seu esforço na sua carreira profissional. Outro dedica todo o seu esforço à sua família terrena. Outro dedica todo o seu esforço a uma formação, a coisas terrenas, sem ter uma ordem de prioridades corretas. Há pessoas que estão cheias de suas filosofias e em sua mente ela não conseguiu compreender que a Bíblia diz não se estribe no seu próprio entendimento, que a Bíblia diz da necessidade de nós aprendermos de Deus, de nós dedicarmos nossas vidas primeiro a Deus, que é a única coisa que importa. Apesar de termos mandamentos tão claros, como aqui me recordo do Decálogo, que é algo que temos buscado discutir nesses últimos dias, em uma outra atividade, em que Deus diz claramente: não terás outro Deus adiante de mim. Nada, nenhum tipo de outro Deus, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o cônjuge, nem o filho, nem nada. Jesus chega a repetir isso várias vezes. Ele diz: quem não deixar pai, mãe, irmão e morada e tudo por amor de mim, não é digno de mim. Olha que desafio constante nós temos. Esaú era esse camarada que não compreendeu essa palavra, e ele vivia tão somente para o que era terreno. Era um homem de pontos de vista baixos. E aí o que ele fez? Vendeu o seu direito de primogenitura. Olha como o texto registra isso. Está lá em Gênesis, no capítulo 25, verso 31 em diante. Na verdade, o contexto fala que ele estava caçando, chegou com muita fome. Com certeza, e todos nós já paramos para pensar nisso, nós não estamos falando aqui de uma fome terminal. Nós estamos falando de uma fome que, se ele tivesse enxergando aí a realidade eterna, olhando para o que devia olhar, ele ia suportar esperar, sim. Ele não ia se submeter àquela chantagem do irmão. E a proposta do texto aqui não é julgar o ato de Jacó, mas julgar o ato de Esaú. Se ele tivesse dentro da perspectiva correta, ele ia saber que não era tão importante aquela alimentação, e sim o privilégio que ele tinha de ser o filho primogênito. E nesse contexto, então, ele vem com fome, e Jacó está ali naquele momento com uma comida cheirosa, agradável, apetitosa. E não é esse o jeito como Satanás trata conosco? Satanás faz assim o tempo todo em relação a nós. Para Adão e Eva, ele oferece uma fruta que aos olhos de Eva parecia apetitosa e apta para dar compreensão. Para Esaú foi a comida lá preparada por Jacó. Para Jesus, Satanás diz: dá uma olhada no mundo e na sua glória. Satanás disse isso para Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o que é que Satanás fala para nós?
Quantos reinos Ele não nos oferece, quantas frutas maravilhosas, quantos guisados, quantas comidas saborosas. A gente tem que pensar nisso. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele com fome, se ele valorizasse, ele não ia entrar nessa. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Ele não ia morrer, irmãos. Isso é mentira, ele não ia morrer. Porque a Bíblia nos diz que Deus não nos dá nenhuma tentação superior às nossas forças. Deixa eu repetir isso, e eu queria que você colocasse isso bem forte no seu coração. Qual é a luta que você está passando? É muito grande? Pois ouça, a graça de Deus abunda. Na verdade, o texto diz que ela superabunda em torno de você, em benefício de você, de modo que você possa resistir a qualquer tentação. A gente pode fazer uma afirmativa, em outras palavras, fundada na Bíblia. Não há possibilidade de você sofrer uma tentação, uma luta, um peso muito sério, maior que as suas forças. Não há essa possibilidade. Quando alguém diz assim: eu não consigo, com base na palavra de Deus, nós podemos dizer: consegue sim, porque Deus nos garante isto. Deus nos garante isso. É claro que nós precisamos confiar em Deus e confiar na palavra de Deus, mas Deus nos garante. Esaú conseguiria, mas pelo contrário, o que ele fez? Disse: não, vou morrer. Não ia morrer não, mas ele achou que ia e fez aquela negociata. E Jacó quis oficializar o ato e disse: jura-me primeiro, portanto. E Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Irmãos, uma decisão errada. Uma decisão errada. Esaú tomou uma decisão errada. Quantos segundos Esaú gastou para tomar essa decisão errada? De novo, eu vou me reportar à nossa escola dominical. Na primeira aula, classe de homens, João, nos lembrávamos da decisão errada de Sara. Não foi isso, professor? Deus disse: olha, Abraão, você vai ter um herdeiro. O cara pensou: como é que eu faço para meu marido ter um filho? Eu não posso ter mais. Já sei, vou entregar a ele a minha concubina. Ela não confia em Deus, ela não esperou em Deus. Ela tomou uma decisão errada, apressada, achando que Deus precisava da ajuda dela. E olha, 4.000 anos depois, as consequências ainda estão sendo sofridas por todos os descendentes de Isaac. Porque Ismael e Isaac se fizeram inimigos durante todo o processo histórico. Árabes são os descendentes de Ismael, israelitas os descendentes de Isaac. E essa guerra, uma guerra que não tem fim. É muito bom que você pense, irmãos, nisso, porque quando você liga a sua televisão e vê uma notícia sobre o Oriente Médio, você tem na sua mão acesso a toda a origem daquele problema, porque está lá na Bíblia. Uma decisão errada pode acabar com a sua vida. Um namoro errado pode te destruir, um casamento errado pode te fulminar. Um emprego errado pode ser uma coisa terrível. Uma amizade errada pode acabar com tudo. Passos errados podem, inclusive, nos eliminar da presença de Deus. E olha, quem está trazendo o exemplo é o Espírito Santo, né? Através do escritor aos Hebreus. Esaú negou a vida do mundo vindouro, o estado futuro, todo o direito que era dele como primogênito.
E fez isso por quê? Porque julgou esse direito algo banal. Tá bom, eu troco o meu direito de primogenitura por um prato de comida. O que ele fez? Ele menosprezou o privilégio que ele possuía. Se a condição da alma de Esaú fosse correta, ele não teria considerado o seu direito de primogenitura como algo tão sem importância a ponto de trocá-lo por um prato de lentilhas. Mas a sua fome, a sua fixação no que era material e imediato, fez ele dar o passo definitivo para o qual ele já vinha capengando. E aqui tem uma coisa maravilhosa de se compreender. As nossas decisões erradas, às vezes, não começam na hora que a gente toma a decisão. Começam lá atrás, quando nós abrimos mão da sabedoria de Deus para nós, quando nós abrimos mão dos conselhos que Deus tem para nós, quando nós abrimos mão de relacionamentos importantes que Deus gostaria que nós travássemos, como é o relacionamento de um crente com a igreja de Jesus Cristo. Lá atrás, Esaú já vinha capengando na sua relação com Deus, e aquilo ali foi só o pingo d'água, né? Aquele último pingo d'água que faz o copo transbordar. Ele já vinha do jeito errado. Vamos entender o direito de primogenitura de que Esaú abriu mão. Os primogênitos eram considerados o princípio do vigor paterno, as primícias da virilidade de um homem. Então, numa sociedade patriarcal, o vigor masculino era considerado muito especial, e a Bíblia faz referência a isso lá em Gênesis 49, lá em Deuteronômio 21. Portanto, o menino nascido como primogênito era tido como filho especial, porque trazia todas as energias do seu pai. Esse menino, na ausência do pai, se o pai tivesse que fazer alguma viagem, esse menino se tornava a autoridade da casa. O filho primogênito assumia toda a autoridade da casa. Por ocasião do falecimento do pai, o primogênito se tornava o cabeça da família, e os irmãos mais novos precisavam agora considerá-lo como cabeça da família. Você vai ver isso lá em Gênesis 24. Na presença do pai, o primogênito era considerado o segundo em autoridade, e ele possuía vários direitos de tratamento superior e de herança especial. Ele herdava o dobro dos demais filhos. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 2. Ele era herdeiro dos títulos. Por exemplo, o primogênito de um rei era quem tinha direito a se tornar rei. O primogênito de um sumo sacerdote é quem tinha direito a se tornar sumo sacerdote, e por aí ia. Então ele herdava também os títulos, e não interessava a condição dos outros irmãos, era dele, porque ele era o primogênito. O primogênito era muito especial, e essa condição pertencia a Esaú. O privilégio que pertencia a Esaú era um privilégio muito grande, muito grande. Não foi de pouca importância o que ele fez ao considerar de modo tão desprezível o seu direito. Ele deu um tapa nos privilégios que ele tinha por causa de nada. O direito de primogenitura, nesse caso, tinha implicações também espirituais, porque havia uma sequência de promessa de Deus. Envolvia a transferência das provisões do pacto abraâmico. O pacto de Deus com Abraão, que passa para Isaac, agora passaria para Esaú. Alguém vai lá em Malaquias e fala assim: não, mas Deus já tinha previsto isso. Olha, Malaquias é uma profecia quase 900 anos depois. Não é uma profecia, né? Na verdade não é uma profecia, é uma manifestação 900 anos depois. Claro que nós precisamos considerar que na sabedoria de Deus ele já conhecia o coração de Esaú. E lá antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Esaú ia ter aquele comportamento, como sabia de todos os outros, inclusive dos nossos comportamentos. Mas a decisão de abrir mão foi de Esaú. Abriu mão. E foi inspirado por um apetite carnal momentâneo e perdeu tudo. Irmãos, o que o texto bíblico está dizendo para nós? No amor de Deus por você,
Ele está vindo e te dizendo: cuidado com apetites terrenos, mesmo que momentâneos, porque a partir deles você pode tomar decisões que te levam a uma condição irrecuperável. Algumas pessoas gostam de pensar: mas enquanto há vida, há esperança. A gente precisaria estudar isso com mais profundidade, porque você tem alguns exemplos de que isso não é verdade, incluindo o exemplo de Esaú. Ele manteve a vida, mas ele não teve mais a esperança. Nós vamos ver isso com certeza, Deus nos permitirá compreender isso. A lição espiritual para os dias do escritor aos Hebreus, e também para nós, é clara: aqueles que estavam se desviando de Cristo estavam desprezando a um prêmio de valor inestimável, e o prêmio era a salvação por meio de Jesus Cristo. Nos dias do escritor aos Hebreus, algumas pessoas estavam se desviando, e por isso Deus usa ele para dizer: cuidado. O exemplo está aí. Tais pessoas eram profanas, porquanto tinham bem pouco respeito pelas coisas e pelos valores santos. Bem pouco respeito pelo presente de Deus para as suas vidas. Viviam segundo dimensão terrena, pouco ou nada sabiam sobre a fé que fundamenta a vida, sobre as realidades invisíveis do mundo eterno. Pessoas que acabavam vivendo sem se preocupar demais. Irmãos, cada decisão que você toma a cada dia é importante. Cada decisão que você toma a cada dia é importante. Sabe aquele dia que o Senhor Deus separa para te dar uma palavra maravilhosa? E às vezes a gente fala assim: não, estou cansado, não vou hoje à igreja não. E você fica sem aquela palavra de Deus que iria mudar toda a sua realidade. Muita gente faz isso. São formas da gente considerar o que é sacro, o que é santo, como algo profano. Não tem problema não, depois eu vejo. Não tem problema não. Né? Esaú fora um homem que, por um alívio temporário e imediato, estivera disposto a sacrificar um futuro que já era dele e que tinha um valor inestimável, mas ele abriu mão disso. Algo que já era dele. Portanto, a recomendação das Escrituras para nós é que não sejamos como Esaú. É de se lamentarem que muitos próximos a nós tratam as coisas espirituais como se fossem sem muita importância. Há muitos que se mostram indolentes, descuidados, negligentes, despreocupados e falhos em sua inquirição espiritual. Leem pouco a palavra de Deus, oram pouco, se importam pouco, fazem, vista grossa para aquela situação que Deus abre com a possibilidade dele ser bênção na vida de outra pessoa. Aos que se desviam e que contradizem os princípios espirituais em sua vida diária. Há muitos que, usando aqui Romanos 1:28, desprezam o conhecimento de Deus, sendo agora entregues aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticarem tudo o que é reprovável. Lá em Romanos 1, nós temos uma série de decisões erradas tomadas em relação à fé. Todos estes se assemelham a Esaú. Aqueles que não dão crédito à excelência da promessa de Deus quanto à eternidade e se fazem profanos. Deus tem um projeto para a sua vida. Como você valoriza isso? Essa é a questão. São estes os que negociam com Satanás e com os agentes de Satanás, preferindo saciar suas perspectivas terrenas e imediatas. Vem, me dá seu direito a ser um herdeiro de Deus e eu vou te dar desse prato saboroso. Me dá seu direito a ser cheio do Espírito Santo e eu vou te dar esse prazer mesquinho que dura alguns poucos minutos somente.
Me dá seu direito a ser cheio do Senhor na sua vida, a ser dirigido pelo Espírito Santo, e eu vou te dar a falsa impressão de segurança nas coisas terrenas. E você vai ficar vibrando porque possui coisas, porque possui dinheiro, porque possui poder, você vai ficar cintilante. E nisso, a pessoa entrega a sua herança espiritual. A gente tem que pensar, porque na verdade, irmãos, há o risco de ter um Esaú dentro de cada um de nós. E nós estarmos aceitando negociações. De modo algum, poderão viver para os valores que transcendem ao que é terreno, estes que estão negociando com Satanás. Há muitos que professam crer em Deus, mas não passam de ateus praticantes, pois realmente não honram a Deus e nem aos princípios do Espírito Santo que deveriam governar suas vidas. É bem dito, então, que Esaú, que se desfez tão facilmente de seus privilégios religiosos, se desfez de seu patrimônio em troca de uma satisfação presente, curta, uma satisfação tão banal, mas isso serve de aviso apropriado para aqueles que dia a dia são tentados a conquistar o conforto, separando-se de sua esperança em Cristo. Isso não são palavras minhas, são palavras de um estudioso chamado Dodds. Muita gente está negociando, irmãos, o que não devia estar negociando. Por isso, a ideia, seus privilégios devem ser protegidos. Cuide do privilégio que Deus te dá. É de Esaú as palavras e as práticas condenatórias. Foi Esaú quem disse: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Esaú proferiu sua sentença. Ele assumiu sua sentença. Ele pensou que estava conquistando vida quando comeu aquele prato de lentilhas. Não foi isso que ele pensou? Mas naquele momento ele conquistou a morte. Por isso Jesus diz: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Hoje essas palavras são traduzidas com sentimentos que alguns colocam, a vida é uma só, aproveita. Dói meu coração perceber, e às vezes a gente tem notícia assim, de A ou de B, que diz assim: não, eu vou curtir a vida é uma só. Pois bem, irmãos, curte mesmo a vida é uma só. Então curte essa vida terrena que é uma só, para te garantir a vida eterna com Deus. Isso sim é curtir a vida, isso sim é viver a vida. O que se tem é a cegueira provinda de Satanás, que tem impedido que muitos se entreguem de verdade ao Senhor. Como forma de melhor se beneficiar dos prazeres desta vida, algumas pessoas então abrem mão de tudo que significa reinar com Cristo. A gente precisa orar sobre isso, pensar sobre isso. Tratar a palavra de Deus e suas promessas como algo sem valor, vivendo prioritariamente para as coisas terrenas, é perder a bênção do novo pacto em Cristo. Você não pode entrar nessa. Nós vamos concluir. Não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. A ideia aqui não é desprezar as pessoas. A ideia aqui é insistirmos para que ela não fique nessa condição. Ela não pode ficar nessa condição. Desde a fundação da igreja, o que para alguns foi lá no dia de Pentecostes, nosso nível de dedicação ao Senhor só vem diminuindo.
Se você pegar o texto bíblico e pegar a história e analisar como é que a igreja de Jesus Cristo vem se comportando, você sai de uma realidade em que o Espírito Santo tinha o direito de dirigir a igreja, de estabelecer apóstolos, de enviar missionários, de fazer tudo, e as vidas eram entregues a Jesus, e você vem para um processo em que hoje a igreja de nosso século é muito mais uma consumidora de Deus. E a igreja age assim: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim. E raras são as orações em que alguém diz assim: Senhor, eu quero servir a Ti como Tu quiseres. Raras são essas orações. Uma igreja que tem se desviado. Mas essa realidade não tem que ser a nossa realidade. É por isso que nós estamos considerando a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha chance em nossa história, em nossas vidas, de nos levar para o lugar correto. Uma concessão aqui, um prazer ali. Não, isso não tem nada não tem nada a ver não, eu posso fazer isso, isso é chateação, isso é bobeira do pastor, o pastor é que é muito careta, que é verdade, espero, gostaria que fosse verdade, né? Mas não tem problema não, tanta gente faz, olha lá o pastor da outra igreja faz, olha lá não sei quem faz, isso não tem problema não, e o nível vai só baixando, e o Espírito Santo vai só distanciando. E sua oração vai sempre sendo cada vez mais apagada, mais pobre. E às vezes nós nos apresentamos a Deus para falar: Senhor, me cura, me faz isso, me faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas de fato o nosso coração está distante de Deus. Irmãos, vamos acordar enquanto é tempo. Se essa for a sua realidade, acorde logo, porque Jesus está voltando. A igreja baixando o nível, baixando a guarda, mas isso não tem que ser a sua realidade. Você pode voltar aí aos níveis que Deus quer que tenhamos. Todos os dias nos são oferecidas alternativas de trocas, que em um curto prazo podem até parecer valer a pena, mas pode chegar a nos retirar definitivamente de nossos direitos de filhos de Deus. Não vamos ser negligentes no cuidado, e não só conosco, mas também com os que estão à nossa volta. O desafio que o Espírito Santo quer lançar nessa noite, e eu preciso que você ouça o Espírito Santo, é de que cuidemos, para que não seja abrigado em nosso meio, e muito mais, para que nós não estejamos nessa condição de ser imorais ou profanos. Nós precisamos nos cuidar. Por que Deus nos manda palavras assim? São palavras de amor, queridos. Porque Deus quer você com Ele. O pai que ama adverte os seus filhos. O pai que ama corrige, disciplina, aconselha. O pai que ama cuida. E agora o nosso papel é ouvir este Pai. Amém? Curva sua cabeça e fala com o Senhor. Mas fala de verdade, fala: Senhor, traduz na minha vida a Tua palavra nesta noite, Senhor. Traduz na minha vida. Muitos de nós, meu Pai, gostaríamos de ouvir palavras aqui muito alegres, muito diferentes. Mas Tu nos tens dado a Tua palavra e nós temos seguido ela, Senhor Pai, verso a verso, porque temos entendido que cada palavra desta é importante para nossas vidas espirituais. E agora aqui Senhor, tem um grupo de pessoas que amam a Ti e que estão aqui porque Tu tens trazido, e eu quero abençoá-las nessa noite, Senhor Pai, com a ministração do Teu Espírito na vida, Senhor, de cada um, para que, Senhor Pai, pela obra do Teu Espírito, esta palavra seja traduzida em suas vidas, a partir inclusive da minha vida, traduzida na minha vida e na vida de cada servo Teu, para que estejamos vigilantes, Senhor Pai, estejamos atentos às ofertas erradas, as ofertas que devam ser rejeitadas em nossas vidas,
e fiquemos, meu Pai, guardemos os privilégios espirituais que tens nos dado. Sê com cada filho e filha tua aqui, Senhor Pai, para a honra e glória do teu nome nós intercedemos, nós insistimos e abençoamos teus filhos, Senhor Pai. Aleluias, aleluias. Seja na presença de Deus.